Olá, meus amigos, tudo bem? Após receber algumas mensagens de alunos pedindo para que eu comentasse, falasse um pouquinho sobre esse tema, por reputar ser um tema de fácil compreensão, desde que estudado com organização, desde que vocês tenham noções sobre os aspectos gerais, eu resolvi gravar esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre prescrição em direito penal. É um tema que acaba sendo uma pedra no sapato de muitos alunos, mas vocês verão, eu espero que se trata de um tema extremamente tranquilo, desde que você tenha as noções básicas a respeito, tá? E o objetivo desse vídeo é justamente esse, passar a vocês as ideias gerais, tá legal? Eu não vou entrar em grandes polêmicas, não vou me aprofundar demais, porém, só com as ideias básicas vocês vão acabar conseguindo desenrolar todos os temas que se relacionarem à prescrição, tá legal? Vamos começar, eu tô aqui com o apoio de um notebook, até para a gente poder fazer a leitura de artigos do Código Penal e também porque eu criei um roteirinho para a gente seguir, tá bom? Prescrição, pessoal, é uma causa extintiva da punibilidade, tá bom? Pode ser conceituada como a perda do Estado, né, do direito de punir ou de executar uma sanção penal em razão da sua inércia, tá? Porque a partir do momento em que uma pessoa qualquer viola a norma penal, surge para o Estado o direito de punir. E posteriormente ao devido processo legal, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, também surge para o Estado o direito de executar a sanção penal imposta através, da sentença penal condenatória. Agora, o Estado não pode demorar, o Estado ele não pode simplesmente querer agir quando quiser, né? Ou seja, ele tem que obedecer alguns prazos que estão previstos no Código Penal, tá? Prazos estes que são chamados de prazos prescricionais, tá? Para que vocês tenham uma compreensão bacana sobre o tema prescrição, vocês precisam ter conhecimento de algumas ideias básicas. Primeira ideia básica que vocês devem ter é a seguinte: existem prazos prescricionais previstos no Código Penal. Em que artigo? Artigo 109 do Código Penal, que eu vou pedir licença para abrir aqui no meu computador e eu peço que vocês façam o mesmo aí, que abram no Google, que abram o seu Vademecum, para que vocês possam acompanhar a leitura dos dispositivos, tá? Então está aqui, artigo 109 do Código Penal. O artigo 109 do Código Penal, ele traz os prazos prescricionais relacionados àquela situação em que ainda não existe o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, tá? Diz o seguinte, o artigo 109, a prescrição antes de transitar em julgado a sentença final, salvo disposto no parágrafo 1º do artigo 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se. Eu vou dar um exemplo, tá? Inciso 1, em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12, tá? Então vamos imaginar um sujeito que comete um crime de homicídio qualificado. Crime de homicídio qualificado, ou podemos pensar num latrocínio também, a pena máxima é superior a 12 anos. Então, neste caso, o crime prescreve, em regra, antes da aplicação da pena, antes da sentença penal condenatória transitada em julgado, no prazo de 20 anos. É o prazo máximo previsto aqui no artigo 109 do Código Penal, tá? Por que eu falo isso para vocês? Porque depois que houver o trânsito em julgado, pelo menos para a acusação para o Ministério Público, vocês não vão mais analisar a pena em abstrato que é combinada ao crime, mas sim aquela que foi imposta na sentença. Por que eu falo isso? Porque depois que esgotou-se a possibilidade do Ministério Público recorrer, a sentença não pode ser agravada, tá? Já se chegou no patamar máximo de pena, na pena maior que o sujeito será condenado. Então, neste caso, vamos imaginar o sujeito que acaba sendo condenado em primeira instância a uma pena de 15 anos de reclusão. Ele recorre e o Ministério Público não. A partir deste momento, há o trânsito em julgado para o Ministério Público, certo? Agora, não há para a defesa.
a pena não pode ser mais agravada em razão do recurso exclusivo da defesa. Então essa pena já é utilizada como parâmetro para fins de prescrição, tá? Agora, enquanto não houver o trânsito em julgado para acusação, utiliza-se essa tabelinha do artigo 109 do Código Penal, tá bom? Aqui essa tabelinha do artigo 109 é extremamente importante, é utilizada para que vocês calculem o lapso da prescrição, tá? Primeira observação que eu queria fazer antes mesmo de iniciar o estudo de cada uma das modalidades de prescrição, tá bom, gente? Outra coisa que eu quero falar com vocês, termo inicial da contagem do prazo da prescrição. A partir de quando se começa a contar a prescrição? Os prazos prescricionais estão previstos no artigo 109, porém é no artigo 111 do Código Penal que estão previstos os termos iniciais. Por exemplo, a partir do momento em que o sujeito comete o crime, começa a correr o prazo prescricional, tá? A partir de quando? A partir da consumação do crime, é uma hipótese. No caso de crimes permanentes, por exemplo, começa a correr o prazo prescricional quando cessar a permanência, tá legal? É o ponto de partida para o início da contagem do prazo prescricional, tá bom? Vamos fazer a leitura do artigo 111 bem rapidamente? Vejam, a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr, ou seja, também se trata aqui, o artigo 111, do prazo prescricional enquanto não existe o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, beleza? Primeira possibilidade, do dia em que o crime se consumou. Então o crime se consumou, começa a partir daquele dia a contagem do prazo prescricional. 2. No caso de tentativa, quando cessar a atividade criminosa. 3. No caso de crimes permanentes, no dia em que cessou a permanência. 4. No caso de crimes de bigamia, falsificação, alteração de assentamento de registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido. E por fim, importante esse inciso 5, nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes previstos neste código ou em legislação especial, da data em que a vítima completar 18 anos, salvo se a esse tempo já houver sido proposta a ação penal. Percebam que no caso de crimes sexuais praticados contra criança ou adolescente, o prazo prescricional somente começa a ser contado a partir do momento em que a vítima completa 18 anos, tá bom? O que eu quero dizer a vocês é o seguinte: no artigo 109 estão previstos ali os prazos prescricionais que são contados a partir de um termo inicial. Termo inicial previsto, várias hipóteses de termo inicial previstas no artigo 111. Cometeu o crime se consumou, começa a contar ali o prazo prescricional. Que prazo prescricional? O prazo prescricional previsto no artigo 109 do Código Penal, a depender da pena máxima que é cominada em abstrato ao crime, tá legal? Exemplo, vejam, crime de furto simples, pena máxima que é cominada em abstrato a esse crime é de 4 anos, correto? Neste caso, de acordo com o inciso 4 do artigo 109, prescreverá o crime de furto simples em 8 anos, tá? Porque está aqui, prescreve em 8 anos se o máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4 anos. É o caso do furto simples, tá bom, pessoal? 4 anos não excede, então prazo prescricional de 8 anos, tá? Começa a correr a partir de quando? O crime se consumou? Da data em que o crime se consumou, tá? Aí vocês vão pensar, caramba, professor, então quer dizer que a partir do momento do cometimento do crime até o trânsito em julgado, não pode transcorrer mais do que 8 anos. Nesse ponto eu quero fazer uma outra observação com vocês, tá? Porque para a contagem do prazo de prescrição, vocês têm que conhecer as causas interruptivas da prescrição, tá? Por exemplo, o crime consumado, o termo inicial é a data da consumação do crime para a contagem do prazo prescricional. O primeiro marco interruptivo da prescrição é a data do recebimento da denúncia. A partir do momento em que se recebe a denúncia, o prazo zera.
Então não é que a partir do momento em que o crime se consumar, você tem que fazer tudo correr em até 8 anos até o trânsito em julgado para que não ocorra a prescrição. Não, você não pode ultrapassar os 8 anos nesse ato entre o termo inicial e o primeiro marco interruptivo, tá? Entre esse primeiro marco interruptivo e o segundo marco interruptivo também não pode correr mais do que 8 anos, tá? Então vocês têm que contar o prazo prescricional, isso em se tratando de prescrição da pretensão punitiva, que é essa que a gente está tratando aqui, né? Aquela que existe antes do trânsito em julgado, não pode exceder esse prazo entre os marcos interruptivos. E onde estão previstos os marcos, as causas de interrupção da prescrição? Estão previstas no artigo 117 do Código Penal. Vejam, artigo 117, leiam comigo. O curso da prescrição interrompe-se. Vai se interromper, certo? 1. Pelo recebimento da denúncia ou da queixa. Então, termo inicial, data da consumação do crime. Primeira interrupção com o recebimento da denúncia, no dia que o juiz recebe. Não é no dia em que o MP oferece, é no dia em que o juiz recebe a peça acusatória. Entre a data da consumação do crime e o recebimento da denúncia não pode transcorrer mais do que 8 anos, no exemplo que eu dei para vocês no caso do crime de furto, tá bom? Prosseguindo, inciso 2, a prescrição também se interrompe pela pronúncia. Aqui a gente está tratando de uma causa interruptiva da prescrição relacionada aos crimes de competência do tribunal do júri, crimes dolosos contra a vida, tá bom? 3. Pela decisão confirmatória da pronúncia, outra causa interruptiva relacionada tão somente aos crimes de competência do tribunal do júri. 4. Pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Aqui já se trata de uma causa interruptiva relacionada a crimes comuns. 5. Pelo início ou continuação do cumprimento da pena. E 6. Pela reincidência. Então, no artigo 117 estão previstas os marcos interruptivos, as causas que interrompem a prescrição. Não pode ultrapassar o prazo prescricional, aquele prazo que a gente encontra no artigo 109, entre o termo inicial e o primeiro marco interruptivo, entre o primeiro marco interruptivo e o subsequente, e assim em diante, tá bom? Essas são as noções básicas para a gente começar a falar sobre prescrição, tá bom? Em se tratando de prescrição, a gente tem duas modalidades básicas de prescrição, 2 gêneros, podemos dizer assim. A prescrição da pretensão punitiva, que se refere ela sempre vai se referir ao direito que o Estado tem de punir o autor de um crime, tá legal? A prescrição da pretensão punitiva sempre se relaciona a essa hipótese do sujeito que comete o crime e a partir daquele momento surge ao Estado, né? Surge para o Estado o direito de punir, o dever de punir aquele sujeito que transgrediu a norma penal. Isso é a prescrição da pretensão punitiva. Quando a gente fala de prescrição da pretensão executória, já existe o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, neste caso, a partir do momento do trânsito em julgado, em que ocorre o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, neste instante nasce para o Estado o direito, o dever de executar a sanção penal que foi imposta através da sentença penal condenatória. Então, prescrição da pretensão punitiva antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Prescrição da pretensão executória após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Tá bom? Importante. Se verificada alguma espécie de prescrição aqui da pretensão punitiva, que existem 3 modalidades que eu já vou conversar com vocês, neste caso estarão excluídos, afastados os efeitos principais e secundários da sentença penal condenatória, tá legal? Então essa sentença penal condenatória que não transitou em julgado e, em virtude
do reconhecimento da prescrição, da pretensão punitiva, essa sentença não é sequer utilizada para efeitos de reincidência, tá? Agora, se transitou em julgado a sentença penal condenatória e ocorreu a prescrição da pretensão executória, neste caso, apenas o efeito principal que se afasta, que é o dever, o direito do Estado de executar a sanção penal, que foi imposta ao autor do crime na sentença. Mas essa sentença penal condenatória que transitou em julgado, tá legal? Ela é utilizada, ela é considerada para fins de reincidência, tá bom? Então, feita essa primeira explanação, a gente já sabe que a prescrição da pretensão punitiva sempre se refere aos casos em que não há o trânsito em julgado, tá? Se refere ao direito de punir do Estado, e diferente da prescrição da pretensão executória, que se refere ao direito de executar a sanção penal quando já existe o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A gente vai analisar os aspectos de 3 modalidades de prescrição da pretensão punitiva, tá bom? Nós temos 3 modalidades. A prescrição, anotem aí no caderno, prescrição da pretensão punitiva. Existem 3 modalidades de prescrição. Primeira delas, prescrição propriamente dita, tá legal? Segunda modalidade, prescrição superveniente. E terceira modalidade, prescrição retroativa, tá legal? Pessoal, quando a gente fala de uma prescrição propriamente dita, é aquela prescrição que eu dei o exemplo, no caso do furto, para vocês, né? O sujeito comete o crime de furto, a partir da data da consumação do crime, começa a contar o prazo prescricional, que é encontrado no artigo 109 do Código Penal e que não pode ser ultrapassado dentre os marcos que envolve desde a consumação do crime, que é o termo inicial, até a primeira causa interruptiva, da primeira causa até a segunda, e assim sucessivamente até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A prescrição da pretensão propriamente dita, ela vai para frente, da data da consumação do crime, no caso do crime consumado, para frente até o trânsito em julgado, utilizando-se os prazos previstos no artigo 109 do Código Penal, levando-se em consideração as causas interruptivas da prescrição, que eu já comentei com vocês, estão previstas no artigo 117 do mesmo diploma legal, tá bom? Essa é a prescrição da pretensão propriamente dita. E o caso da prescrição superveniente, que também é chamada de intercorrente, subsequente. O que se trata essa prescrição superveniente? Pessoal, pressuposto para essa modalidade de prescrição é o trânsito em julgado. Ué, mas professor, você não falou que a prescrição superveniente é uma modalidade da prescrição da pretensão punitiva, certo? E você disse que não há trânsito em julgado. Não há trânsito em julgado para ambas as partes, tá? Agora, no caso da prescrição superveniente, que é uma das modalidades da prescrição da pretensão punitiva, há o trânsito em julgado para quem? Para o Ministério Público, tá legal? Então, a partir da data em que há o trânsito em julgado para o Ministério Público ou quando improvido o seu recurso, começa a ser contado o prazo prescricional, que vai correr até o trânsito em julgado para a defesa. Então, entre a data do trânsito em julgado para o MP, ou quando improvido o seu recurso, e o trânsito em julgado para a defesa, que recorreu, ao contrário do MP, por exemplo, não pode transcorrer mais do que o prazo prescricional. E onde nós encontramos o prazo prescricional? No artigo 109 do Código Penal. Levando-se em consideração a pena máxima combinada em abstrato ao crime? Não. Levando-se em consideração a pena imposta na sentença. Por quê? Porque após o trânsito em julgado para a acusação, a pena não pode ser mais agravada em razão do recurso exclusivo da defesa, certo? Então, entre essa data do trânsito em julgado para o MP ou quando improvido o seu recurso e o trânsito em julgado para a defesa, não pode ser ultrapassado o prazo prescricional, utilizando-se como
parâmetro a sentença imposta a pena imposta na sentença penal condenatória, que não pode ser agravada em razão do recurso exclusivo da defesa. Tá bom, gente? Então essa é a chamada prescrição superveniente. Prescrição retroativa também pressupõe o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para o MP ou data quando improvido o seu recurso. O pressuposto é o mesmo da prescrição superveniente. Só que ao invés de ir para frente, nós vamos para trás. Vamos checar dentre os marcos interruptivos, andando para trás, se já ocorreu a prescrição, levando-se em consideração igualmente a pena imposta na sentença penal condenatória, que já transitou para o MP, porque ela não pode ser mais agravada. Então, ao invés de contar para frente, até o trânsito em julgado para o MP, vocês andam para trás, tá? Respeitando os marcos interruptivos e verificando se transcorreu um prazo prescricional maior do que aquele previsto no artigo 109, levando-se em consideração a pena imposta na sentença. Importante, de acordo com o artigo 110, parágrafo 1º do Código Penal, vocês não podem regredir, melhor dizendo, para antes da data do recebimento da denúncia ou da queixa, tá bom? Vocês vão caminhando para trás. Transitou em julgado para o MP? Caminha para trás, tá legal? Os marcos interruptivos, mas vocês vão parar até o momento do recebimento da peça acusatória, tá bom? Se verificado ali que já transcorreu um período superior ao prazo prescricional entre algum desses lapsos temporais e dentre algum desses hiatos, estará verificada a prescrição retroativa, tá bom? Então, pessoal, passando a régua, prescrição da pretensão punitiva, existe a prescrição propriamente dita, a prescrição superveniente e a prescrição retroativa. Na propriamente dita, não há trânsito em julgado para nenhuma das partes. Ela começa a ser contada a partir do termo inicial, que no caso, o exemplo que eu dei a vocês, é o caso do crime consumado, a data da consumação do crime. Também existe a prescrição retroativa, que ocorre o trânsito em julgado para o MP apenas, e a mesma coisa da superveniente. Essas três modalidades, elas estão inseridas dentro do gênero prescrição da pretensão punitiva, tá bom? Ao lado da prescrição da pretensão punitiva, existe a prescrição da pretensão executória, tá bom? Prevista no artigo 110 do Código Penal, se refere, como eu disse a vocês, ao direito que o Estado possui, o direito que ele tem de aplicar, de executar a sanção penal que foi imposta na sentença penal condenatória transitada em julgado para ambas as partes. Aqui, efetivamente, há o trânsito em julgado e, levando-se em consideração os prazos prescricionais do artigo 109 do Código Penal, utiliza-se como parâmetro a pena efetivamente imposta na sentença penal condenatória que transitou em julgado para ambas as partes, tá bom? Então essa é a prescrição da pretensão executória. Prescrição da pretensão punitiva com aquelas três modalidades, prescrição da pretensão executória, e existe também a figura chamada prescrição antecipada ou virtual. Ocorre quando se verifica de antemão, já na fase instrutória, quando o Ministério Público está no momento em que ele recebe o inquérito policial, no momento em que ele está se preparando para oferecer a peça acusatória, o membro do Ministério Público, por exemplo, ele já verifica que vai ocorrer a prescrição. Ele fala, caramba, entre a data da consumação do crime e o recebimento vai transcorrer mais do que o prazo prescricional. E como ele chega a essa conclusão? Ele analisa as circunstâncias do caso concreto, ele vai pensar, pô, esse cara é primário, tem bons antecedentes, ele vai receber uma pena fixada no mínimo, então ele já antevê a prescrição. Então o que o MP poderia fazer se admitida a prescrição antecipada? Por falta de interesse de agir, ele deixaria de oferecer a peça acusatória, tá bom? Por falar, olha, seria um absurdo exercer atividade jurisdicional que não terá nenhuma utilidade, então eu vou deixar de oferecer a peça acusatória.
Esse pensamento é válido? Isso é admitido pelos tribunais superiores? A resposta é não, tá? O STJ e o STF não admitem a prescrição virtual, também chamada de prescrição antecipada. Existe até a súmula 438 do STJ que trata justamente disso, tá? Então, pessoal, prescrição da pretensão punitiva, prescrição da pretensão executória, prescrição virtual. Já falei para vocês onde estão os marcos, os prazos prescricionais, artigo 109, onde estão os termos iniciais da prescrição da pretensão punitiva, artigo 111. Falei onde estão as causas interruptivas da prescrição, artigo 117. Vou falar agora para vocês, eu quero que vocês voltem ao Código Penal e aqui, artigo 110, que está prevista aqui, a prescrição da pretensão executória, que o marco inicial é justamente o trânsito em julgado. Tá legal, gente? Eu quero fazer mais uma observação aqui com vocês. No artigo 117, quando a gente fala do inciso 5 e 6, artigo 117, a gente está falando de causas interruptivas da prescrição. O inciso 5 e o 6, eles se referem, essas duas causas interruptivas se referem exclusivamente à prescrição da pretensão executória. O que diz o inciso 5? Ele diz que se interrompe a prescrição pelo início ou continuação do cumprimento da pena, ou seja, a partir do trânsito em julgado até o início ou a continuação do cumprimento da pena, não pode transcorrer o prazo, que é calculado de acordo com o artigo 109, levando-se em consideração a sentença que foi efetivamente aplicada, a pena que foi aplicada, que foi imposta na sentença, tá? Então, entre a data do trânsito em julgado até o início do cumprimento da pena, não pode transcorrer o prazo prescricional. É aqui que é contado o prazo da prescrição da pretensão executória. A prescrição da pena de multa, eu também quero falar com vocês, está prevista no artigo 114 do Código Penal, tá? Ela vai prescrever em 2 anos quando ela for cominada isoladamente, tá? Então o crime a que o sujeito foi condenado a uma pena de multa, exclusivamente a uma pena de multa, ele vai prescrever em 2 anos, a pena de multa prescreve em 2 anos, não é uma pena privativa de liberdade. Porém, quando ela for cominada juntamente com a pena privativa de liberdade, ela vai prescrever junto com a pena privativa de liberdade. Também existe um artigo interessante, que é o artigo 116, que não são causas interruptivas da prescrição, mas sim causas impeditivas que fazem com que a prescrição sequer comece a correr. Artigo 116, inciso 1 e 2. Exemplo, quando o sujeito cumpre pena no estrangeiro. Antes do término, né, do cumprimento da pena no estrangeiro, a prescrição não começa a correr. Então é uma causa impeditiva da prescrição, não se trata de uma causa interruptiva, tá? Artigo 115 também traz uma hipótese interessante, porque se refere à redução dos prazos prescricionais. Eles vão se reduzir da metade quando o sujeito, o autor do crime, tiver menos de 21 anos na data do fato ou mais de 70 na data da sentença. Se reduz da metade, né, os prazos prescricionais. E é isso, pessoal. Eu acredito que eu passei pela grande maioria, a grande parte dos pontos gerais sobre a prescrição. Eu quero que vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, podem colocar nos comentários aqui do vídeo. Podem me procurar pelas redes sociais. Meu perfil no Instagram é @prof.josefernandes com Z no final. Espero tê-los ajudado com esse vídeo e a gente se vê por aí. Forte abraço, tamo junto,